Já reparou como a vida é repleta de desafios? Na Cressol, chamamos de começos. Porque todo começo é um desafio. Mas quando temos alguém do nosso lado, o que parecia um dia difícil, virou o começo de uma grande parceria. E até um sonho de 30 anos atrás foi o começo de uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil. E se toda conquista tem um começo, todo começo tem Cressol. Boa noite, internautas, boa noite, seguidores do Eco Regional. No ar, a partir de agora, o programa Conexão Aberta desta quarta-feira, hoje 29 de julho de 2026. Uma quarta-feira que começou bastante chuvosa, mas que ao longo do dia aí o tempo firmou-se aqui em nossa grande região. Programa Conexão, levando a informação para você internauta, para você seguidor das páginas digitais do Eco Regional, num oferecimento da Serfox. Há 62 anos entregando energia de qualidade, onde a nossa maior energia é você associado. Serfox. Dorigon Produtos de Limpeza possui uma linha diversificada na limpeza doméstica, industrial, automotiva e também na linha pesada. Há 25 anos, eficiência e qualidade na medida certa. Eu disse Dorigon Produtos de Limpeza. Erva Mate Rei Verde, o sabor da tradição. Há 40 anos, caminhamos juntos, cultivando a tradição e também o sabor do puro chimarrão. Erva Mate Rei Verde. Cressol, tudo começa por você. A Fubra Arvorezinha, que agora conta também com farmácia veterinária e linha de rações da marca Supra. Eu disse a Fubra, filial de Arvorezinha. E Jojo Equipamentos Agrícolas, venda de implementos agrícolas, máquinas certificadas, fabricação própria, localizada em linha Dr. Felizardo Júnior, em Antagorda. Jojo Equipamentos Agrícolas. São as empresas parceiras do Eco Regional aqui no Conexão Aberta desta quarta-feira, 29 de julho. E o tema que vamos abordar hoje é os bombeiros voluntários. Quem são? A importância deles para a sociedade? Quem pode ser um bombeiro voluntário? Dentre outros temas, dentre outros assuntos relacionados à causa, então, dos bombeiros voluntários. E eu recebo aqui no estúdio do Eco Regional na noite de hoje o Pablo Machado, que é subcomandante dos bombeiros voluntários aqui de Arvorezinha. Pablo, bem-vindo aqui ao nosso programa, Pablo. Da mesma forma, recebo também o vereador Círio Cigano, ele que é o idealizador dos bombeiros voluntários de Antagorda. Antagorda que também está com esse projeto maravilhoso dos bombeiros voluntários, e o Círio, então, é um dos idealizadores deste projeto lá naquele município. Da mesma forma, recebo o Rudimar Canelo, que é o presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários de Antagorda. E ainda estará participando conosco de forma online o Anderson Josiel da Rosa, que é o presidente nacional e também estadual dos Bombeiros Voluntários. Muito boa noite, Anderson. Bem-vindo também aqui ao nosso programa na noite de hoje, Anderson. Começo contigo, então, já que você está de forma online conosco, Anderson. Boa noite e bem-vindo, então, aqui ao Eco Regional. Oneide, muito boa noite, muito boa noite aos colegas também, bombeiros voluntários, né? O senhor Círio, Pablo, nosso subcomandante de Arvorezinha, o senhor Rudimar também, que é nosso atual presidente da unidade de Antagorda, que é a unidade que está iniciando, e a todos que acompanham aí o Eco Regional falando sobre esse importante tema para o estado do Rio Grande do Sul e para a região também, que é a atividade de atendimento de emergências, focando na questão do bombeiro voluntário, que é uma alternativa aí, um ótimo custo-benefício para os municípios e que vem para somar, para atender todo e qualquer tipo de situação que possa ser necessária.
Com certeza. E também eu converso com o Pablo Machado, que é o subcomandante aqui dos Bombeiros Voluntários de Arvorezinha. Pablo, a gente já conversa há bastante tempo, né, sobre a questão dos bombeiros voluntários, a gente traz para a comunidade a importância, né, e vem de encontro daquilo que o Anderson colocou para nós, né, Pablo? Boa noite. Boa noite, Oneide. Boa noite, Anderson. Boa noite ao Círio Cigano, ao também presidente da Antagorda. Boa noite aos espectadores. É um prazer estar aqui de novo, né? E trazer informações, né, inerentes à atividade de bombeiro e sanar as dúvidas da comunidade aí, o que for necessário, e também explanar um pouco do que é a nossa atividade, né? Círio Cigano, idealizador dos Bombeiros Voluntários de Antagorda, Círio. Como é que surgiu a ideia dos Bombeiros Voluntários em Antagorda, Círio? Boa noite, Oneide. Boa noite, queridos colegas, e também o nosso grande mestre que está online conosco, que é o presidente nacional dos Bombeiros Voluntários e também presidente do Rio Grande do Sul, dos Bombeiros Voluntários, e o pessoal que é internauta está nos assistindo, e também o pessoal, nós não temos aqui o pessoal da mesa, mas temos aqui o pessoal desse bate-papo. Bueno, desde que me elegi na primeira vez, eu estou na segunda legislatura como vereador em Antagorda. Desde que cheguei em Antagorda, por volta de 14 anos atrás, vi a necessidade de alguém cuidar de incêndio, de fogo, e não temos lá os bombeiros, né? Temos aqui os nossos grandes parceiros de Arvorezinha e os nossos grandes parceiros de Encantado. Mas o que acontece, né? Dentro de um sinistro, até por localização para dar o atendimento, né? Arvorezinha até se torna mais rápido porque não tem o Morro da Guamirova, né? Então eu acho que o político ele tem que deixar a sua marca, né? Por onde passa, né? E essa foi a minha luta desde o início. Nos primeiros 4 anos não tive sucesso, mas não sosseguei. Continuei indo atrás, indo a Brasília, e agora, graças a Deus, estou recebendo grande apoio também em Brasília e também aqui no estado. Agora, por último, aqui no estado do Rio Grande do Sul, estou recebendo esse apoio. E é claro que a gente, entre amigos, já por ter uma amizade com o nosso querido Rude, né, que aposentou-se como motorista da ambulância lá de Antagorda, a gente começou a conversar e plantar essa semente. Vim também à Arvorezinha pedir o apoio, porque são esses nossos vizinhos que vão nos dar esse rumo, que vão nos dar esse norte, até porque essa gente amiga aqui de Arvorezinha já tem toda e qualquer experiência no ramo, e nós não, né? E estamos aí aguardando o caminhão dos bombeiros voluntários, né, com apoio lá de Brasília. Eu não sei se nessa época dá para falar em nome de algum político, ainda não. Então a gente se reserva, né? Até porque é um meio de comunicação e a gente não quer complicar o meio de comunicação, mas tem deputados aí nos ajudando. Então eu me reservo nesse momento a não falar, mas eles vão entender o porquê que é ano político e a gente tem que se reservar, né? E eu que trabalho em meio de comunicação tenho todo esse cuidado. E estamos aí lutando, fizemos a diretoria formada por gente muito boa, gente ali da nossa comunidade, gente responsável, e que no primeiro momento, num chamado meu e do presidente Rude, esse pessoal vem nos acompanhando e a gente está muito satisfeito com esse projeto que está andando a passos largos em Antagorda. Tomando forma, né, Ciro? Tomando forma já, e que bom que já está bastante adiantado o trabalho de vocês, né? Inclusive com o Rudimar ali, que já conhece, então, a forma que é conduzir aí uma ambulância, por exemplo, né? Com certeza já vai pegar também aí essa experiência e colocar na prática como condutor daqui a pouco do veículo dos bombeiros, né, Rudi? Boa noite. Boa noite, Oneide. Boa noite, nosso subcomandante, nosso sempre vereador Ciro, o nosso presidente que está online, sempre à disposição, e a gente espera corresponder com a comunidade
a expectativa que eles criam a respeito do Corpo de Bombeiros. Porque muitas vezes, para eles, é um bicho de 7 cabeças, né? Bombeiro, meu Deus, né? Mas é uma coisa que hoje se faz necessária em Antagorda. A cidade está crescendo, a demanda está surgindo, e a gente está aí tentando dar os primeiros passos, que são um pouco mais difíceis, né? E o Círio nos incumbiu dessa missão, né? Exato, Jornada. dessa condição, é verdade. E esperamos que possamos corresponder com a necessidade da comunidade. Agora o Anderson, que está conosco através da internet lá de São Sebastião do Caí. Anderson, como é que está a situação aí com vocês no município, que também foi castigado com as fortes chuvas aí das últimas horas, Anderson? Como é que está a situação com vocês aí? Infelizmente, por característica, nós enfrentamos essa situação climática envolvendo inundação praticamente de forma anual. Porém, com certeza, após os grandes desastres que aconteceram em nosso estado, tanto em 2023 como em 2024, a comunidade está bastante receosa, né? Bastante alarmada com essas situações. Então, nós estamos aqui com uma inundação acontecendo, né? Inclusive, voltamos numa missão há pouco tempo, né? Nós estávamos fazendo uma missão preventiva numa região ribeirinha, e o nível continua elevando, está começando a se estabilizar, mas continua elevando. E também temos a missão de além de fazer os resgates, quando assim se faz necessários, também trabalhar muito forte nessa parte preventiva. E aí vem o papel do bombeiro voluntário também muito importante, né? Essa atividade social, essa atividade preventiva, essa atividade de interação com as comunidades onde nós estamos inseridos. No Rio Grande do Sul, hoje, são 48 unidades de bombeiros voluntários filiados ao Volunteer Sul. A Volunteer Sul foi recentemente, agora sancionado no dia 22 de julho, reconhecida como órgão oficial representativo dos bombeiros voluntários. O trabalho já é feito há mais de 40 anos, né? Agora tivemos esse reconhecimento por lei, aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador. Então, também nos traz esse amparo para representar as unidades para que possamos fazer esse trabalho. E, principalmente, visa chegar nos municípios onde o Estado não chegou. E, infelizmente, no Rio Grande do Sul, ainda são mais de 300 municípios que não possuem um corpo de bombeiros. E o seu Rudimar falava do bicho de 7 cabeças, Rudimar. Eu vejo que, com certeza, não é um bicho de 7 cabeças. É algo de extrema necessidade. É só nós vermos tudo que está acontecendo em nosso estado, no Brasil e no mundo em termos de emergência, que se evidencia a importância de nós termos um serviço de emergência local. Porque, como muito bem falou o seu Círio, quando se fala em emergência, a gente quer tempo-resposta. E para ter tempo-resposta tem que ser o órgão local. Não podemos, uma casa em chamas, alguém deitado no asfalto quente após um acidente ou numa emergência climática, esperar 2 horas, 3 horas, 5 horas, dias, às vezes, até chegar às forças estatais. Então aí vem a importância, né, dos elos de importância da atuação do bombeiro voluntário, a qual a Arvorezinha já tem um trabalho muito grande, muito bom há anos, né, e agora a Antagorda também sabemos que irá desenvolver algo também de muito benefício à comunidade. E nós aqui em Arvorezinha, aqui junto com o Pablo, né, a gente conhece bem o trabalho dos bombeiros voluntários aqui do nosso município. Haja vista que em 2024, em função das enchentes, os bombeiros desempenharam um papel fundamental. E quando a gente fala em bombeiros, né, Anderson, e os colegas aqui também da bancada, a gente não fala só do sinistro, do incêndio, né? E aí entra aquela questão que nós falávamos antes em off, né? Que você estava resgatando vidas agora, água gelada, água fria, enfim, em função do rio cair, né? Subindo. E aqui em Arvorezinha, né, Pablo, não é diferente também, né? Não é só apagar fogo, os bombeiros voluntários, né? É de tudo, né? Exatamente. A gente usa de exemplo, a gente pega desde o gatinho no poste, na árvore, até o incêndio industrial. Então a gente está pronto para tudo. Então, a gente se qualifica sempre buscando melhorar o atendimento para a comunidade e também para dar aquela transparência necessária, né?
E um dos diferenciais, vocês podem até interagir junto conosco aqui, né? Um dos diferenciais é justamente isso, a busca pelo conhecimento. E a gente acompanha muito o trabalho de vocês, sempre se aperfeiçoando, né? Toda semana tem postagem de vocês aqui, buscando conhecimento. E acredito que lá em Antagorda, né, Círio e Rudimar, não vai ser diferente, né? A busca pelo conhecimento. Falando em conhecimento, quero desde já agradecer o Anderson, que tão bem nos recebeu, a nossa equipe, eu, o Rude e mais o Carlos, fomos até lá conhecer o quartel-general lá do Corpo de Bombeiros, e tão bem nos recebeu, e já começando a mostrar tudo para nós, dando dica e tal. Então, quero desde já agradecer ao Anderson, que é um parceiraço nosso. Anderson, muito obrigado pelo carinho, pela atenção que você está dando para nós. A gente até fica meio assim, Anderson, porque ainda não nos filiamos, né? Mas logo em breve vamos nos filiar. A gente sabe que é tudo voluntário e que precisamos de dinheiro para tudo, então estamos aguardando o pontapé inicial para depois, né, de pronto, nos filiarmos, né? E, como diz, bombeiro voluntário é por amor à causa. Agradecer também esse parceiraço aqui, e mais o pai dele, agora que está se recuperando de uma cirurgia, pessoas que eu me identifiquei no primeiro olhar. O pessoal assim carinhoso, o pessoal atencioso, o pessoal simples, que veio assim, mas que maravilha que vocês estão implantando o Corpo de Bombeiros em Antagorda, né? Isso dá uma certa tranquilidade, porque a gente tem muito medo ainda, como disse o Rude, para nós é um bicho de 7 cabeças, mas que aos poucos, com a expertise aqui de Arvorezinha, do Anderson, nosso parceiraço, né? Aos poucos a gente vai pegando jeito e forma para poder trabalhar. Então não posso deixar de agradecer esses parceiraços, né? E o nosso amigo aqui de Arvorezinha falava que eles estão atendendo e atendendo bastante. O presidente Rude agora vai falar para a gente que a gente está com 2 pontos iniciais. Por quê? A gente tem que dar o passo conforme a perna. Certeza. Né? Até para não cometer erros. Né? O Rude vai agora falar para a gente na ação que a gente vai fazer, que é a questão do sinistro, do incêndio, né? E do acidente, primeiramente, né, Rude? Vamos deixar bem claro para a gente não criar falsas expectativas, que a gente ainda não está no ponto de dar aquele salvamento para o gato que subiu no telhado, no poste, para as abelhas que atacaram no interior, né? Para um animal furioso que atacou uma pessoa. Não, nós vamos colocar o foco inicial e agora o Rude conta como a gente vai começar a trabalhar. Exatamente. Precisamos montar a equipe, já estamos devagarito, mas estamos trabalhando. Tem muitos passos a serem feitos ainda, que a gente, como é que eu posso explicar? A gente não tem muito conhecimento, a gente está buscando entender algumas situações. Claro, claro. Então, por isso que, não que a gente priorize, mas a ideia principal é atender a maior necessidade, que é um incêndio ou um acidente, que a gente se prepare mais para isso. Porque, no momento, eu acredito que a gente não vai ter suporte suficiente, o equipamento suficiente para tirar um enxame de abelha em um local público. Claro, isso no primeiro momento, né? Exatamente, no primeiro momento. Ou simplesmente tirar um gato do telhado, que nem muitas... Isso é um provérbio Como quase, acontece né? com nós aqui, né? Exatamente. Então, a gente vai tentar priorizar incêndio e acidentes. Esse vai ser o nosso primeiro passo. E, claro, no decorrer do tempo, com o auxílio do Anderson, que nos tem atendido, não tem explicação, maravilhosamente bem, e o nosso comandante está sempre disposto a nos auxiliar. A parceria, né? A troca de conhecimento, troca de experiência. Né? Exatamente. E a gente não tem esse conhecimento, entendeu? Porque a gente não vivenciou isso no decorrer do tempo. A gente não tinha em Antagorda. Anderson, agora para a pessoa que é leiga, para quem está nos acompanhando agora, para o leigo, especialmente o internauta, aquele que é leigo, né? A diferença do bombeiro civil, do bombeiro militar, do bombeiro voluntário
Queria que tu explicasse para nós rapidamente, então, essa diferença, né? O trabalho de vocês é o mesmo, né? Não, perfeito. Primeiramente, eu acho que é importante nós ressaltarmos que o trabalho de ambos modalidades é de suma importância e o trabalho é muito semelhante, sim, né? Infelizmente, no Brasil, a gente tem muitas nomenclaturas. Fora do Brasil, bombeiro é bombeiro. Aonde ele tiver atrelado, que ele vai receber uma denominação adjacente. Aqui no Brasil, a gente tem bombeiro civil, bombeiro militar, bombeiro voluntário, bombeiro comunitário, bombeiro de aeródromo, enfim, temos umas 10 modalidades diferentes. Mas focando na questão dos bombeiros, modalidades que o senhor mencionaste, primeiramente, bombeiro militar e bombeiro voluntário são bombeiros públicos, ou seja, atuam para atendimento público. O bombeiro militar é o servidor de carreira ligado ao Estado e o bombeiro voluntário, por força de legislação, né, eu acho que é importante nós ressaltarmos isso também, que é e continua sendo uma façanha gaúcha. Nós somos o único estado da federação que possui uma legislação própria e regulamenta o tema e traz amparo jurídico para os municípios e para as unidades de bombeiros voluntários, a Lei 15.726, e ali ela tipifica os tipos de bombeiros, né, incluindo o bombeiro voluntário, que é esse bombeiro que atua em meio público, e o bombeiro civil, o bombeiro profissional civil, a gente chama que é o bombeiro intramuros, né, ele trabalha em locais específicos, seja shopping center, seja eventos, enfim. O bombeiro civil, ele pode ser bombeiro voluntário? Pode, desde que ele faça formação específica para o bombeiro voluntário. O bombeiro voluntário pode ser bombeiro civil? Pode, desde que ele faça formação específica para bombeiro civil e trabalhe, né, na atividade de bombeiro civil. Assim como ambas as modalidades podem fazer o concurso de servidor público e seguir a carreira de bombeiro militar, se assim desejarem, né? Então essa basicamente é a diferença, e aproveito também o uso da palavra para agradecer a seu Cílio, a seu Rudimar e o Pablo também pelas palavras de reconhecimento. E isso que o seu Rudimar mencionou também, eu acho que podemos resumir em planejamento estratégico. Nenhuma das unidades começou com a estrutura que tem hoje. Hoje nós possuímos unidades com belíssimas estruturas, algumas delas até superior a que o Estado possui. E é um trabalho que vem crescendo muito, né? É importante também nós citarmos, Oneide. Não é uma invenção gaúcha, tá? O bombeiro voluntário no Brasil ele possui mais de 130 anos de tradição. A nossa corporação mais antiga é Joinville, Santa Catarina. Aqui no Rio Grande do Sul, ano que vem, completamos 50 anos de atuação, meio século já, através da nossa corporação de Nova Prata, que é a mais antiga. E fora do Brasil, o modelo de bombeiro voluntário, bombeiro municipal, é o único existente. O Brasil é o único país do mundo que adota o sistema de bombeiros militares. E, infelizmente, é um dos países com a menor cobertura de bombeiros do mundo. Menos de 18% das cidades brasileiras possuem um corpo de bombeiros. O que, no meu entender, eu acredito que dos senhores também, e de grande parte do público que nos acompanha, é algo extremamente grave. É algo que merece ser pensado e planejado para a gente melhorar nesse sentido. Até porque as cidades elas vêm crescendo, né? Vêm tendo novas estruturas cada vez maiores, né? E os bombeiros, no caso, o governo, não consegue dar esse suporte, né? Perfeito, perfeito. E é importante nós salientarmos também, né, Ned? Hoje, atualmente, no ano de 2026, não existe qualquer tipo de repasse do governo estadual ou federal. As unidades são mantidas exclusivamente pelos municípios, né, através de termos de fomento ou colaboração com os executivos legislativos municipais, através de doações da comunidade. E agora, nesse primeiro ano, a gente conseguiu aí um ajuste junto ao governo para ter uma verba específica via Defesa Civil. Mas estamos trabalhando para que haja, a partir já do próximo ano, um recurso estadual para as unidades filiadas à Vontersul, justamente porque nós entendemos que isso tem que ser tripartite, né? Tem que vir federal, tem que vir estadual e tem que vir municipal, porque seria um serviço do Estado, né? Então, se ele não conseguiu chegar, as comunidades estão suprindo essa necessidade, nada mais justo que tenha um aporte financeiro também. Eu até colocaria como diferença, eu acho que é uma das principais diferenças, Anderson, entre os bombeiros, vamos pegar aqui o exemplo dos bombeiros militares e os voluntários, é a questão do salário, né? Tanto é que aqui em Arvorezinha, por exemplo, todos eles, acredito eu, né, Pablo, tem uma profissão, né, que segue no dia a dia uma profissão que tem lá o seu salário fixo, enfim, como outros profissionais, e dedicam parte do tempo como voluntários, não é isso, Pablo?
Exatamente, Oneide. A gente tem no nosso dia a dia, na nossa vida profissional, duas vidas. A vida que a gente tem na empresa, né, que a gente é atrelado, né, contratado para exercer a sua função, e também a vida profissional como bombeiro, né? Porque eu digo assim, nós somos profissionais voluntários. Antes de ser voluntário, a gente tem que ser um excelente profissional para estar doando seu tempo ali para a comunidade, né? Hoje, quantos bombeiros voluntários temos aqui em Arvorezinha? Hoje, operacionais, nós estamos em 12, né? Alguns se afastaram e tal. Então, a gente tem 12 operacionais ativos e estamos sempre em busca de novas parcerias, de novas tecnologias e conhecimentos, né? Tecnologias operacionais, né? Para atender a comunidade cada vez melhor. Inclusive, a gente acompanhou aqui desde o começo o trabalho dos bombeiros, né? E sempre os bombeiros voluntários estão buscando, né, a compra de equipamentos, né, Pablo? Como foi comprado há uns anos atrás ali a tesoura, aquela hidráulica para cortar o veículo em caso de acidente, enfim. Então, essa busca está acontecendo sempre, né? Exatamente. Nós temos agora, vai ser comprado mais uma gama de EPIs, né? Nós estamos tramitando ainda e temos mais recursos vindo aí que vão melhorar a nossa estrutura, né? Nós estamos com a reforma do caminhão, nós temos um parceiro que agora já dá para divulgar, que é o Sicredi, que ele conseguiu patrocinar, através do Fundo Social, a reforma do nosso caminhão. E também outros parceiros particulares aí que estão sempre apoiando a gente com doações para manter a estrutura funcionando e a máquina girando, né? Porque a gente tem despesa. A gente tem combustível, a gente tem tudo, né? Círio, e a busca por voluntários em Antagorda, como é que está acontecendo? Como é que vocês pretendem trabalhar com essa busca? Primeiramente, o pessoal está entrando em contato com a gente com eles, né? Nós pretendemos, num primeiro momento, pegar 15 pessoas, essa é a ideia também do presidente, para realizar o curso, né? Um curso que vai ser capitaneado pelo nosso querido Anderson, e esse nosso parceiro aqui de Arvorezinha também vai dar um apoio para nós, até porque Arvorezinha fica perto de Antagorda, né? Com certeza. Então, a gente, com questão de custo, a gente tem que baratear em todos os sentidos. Quero chamar a atenção dos voluntários que procurem o Rude, o presidente, eu como vereador e os outros componentes também do nosso grupo, né? O Job da Estofaria também está aqui conosco, está assistindo a gente aqui, veio fazer o costado com a gente, né? E nós precisamos de toda e qualquer ajuda, principalmente dos jovens. Quero chamar a atenção aqui da comunidade de Antagorda, né, que precisamos da juventude fazendo esse curso. Nós temos hoje tão somente uma diretoria. Nós não temos ainda as pessoas. Tem pessoas, inclusive uma mulher, que já se ofereceu para fazer o curso. Isso é bom, mas precisamos de 15 pessoas num primeiro momento, né? Outra coisa, para fazer esse curso tem custo. Queremos agradecer aqui o Sicredi, o nosso presidente Rude já foi em uma reunião em Encantado receber um valor que o Sicredi repassou para nós. O pessoal, querido amigo aqui de Arvorezinha, já tinha dado a ideia para nós, o Anderson também, que quando eles trocam, de repente, algum EPI ou coisa parecida, um macacão, outra, pode repassar para nós, se vem novo para eles. A mesma coisa o Anderson. Olha, o Anderson falou para mim, vou ficar de olho, né? Quando alguma unidade renova questões de EPI, de bota, de proteção, a gente vai repassando, vai fazendo essa ajuda que é muito importante. O Rude agora pode falar até desse valor que a gente recebeu do Sicredi, né, Rude? Exatamente. Tivemos numa reunião propriamente dita, né, no Sicredi de Encantado, onde a gente recebeu um valor bem significativo, são R$3.000, justamente para começar a adquirir, nós pensarmos em adquirir talvez uniformes ou... O curso, né? Precisamos do dinheiro para o curso. Exatamente, ou para o curso mesmo. Entendeu? Temos que começar a promover ações que
que deixam as pessoas com um pouco de curiosidade, com um pouco de interesse, promover ações para eles nos procurarem, parceiros que nos ajudem, além da divulgação, nos ajudem financeiramente. Essas ações nós precisamos fazer. Nós precisamos da comunidade, como a comunidade vai precisar de nós. Entendeu? Então, essa é a finalidade, divulgar o nosso trabalho. A nossa intenção de trabalho no momento, porque não temos trabalho feito ainda, a nossa intenção de trabalho. A sementinha foi plantada, né? Exatamente. Temos algumas pessoas que se dispuseram a fazer esse curso. O Anderson agora há pouco falou a respeito de cidades que ainda não têm, inclusive nós. Eu acho que se criou no Brasil a mentalidade de ter corpo de bombeiros, seja qual a nomenclatura ou qual a classificação que seja, levando em conta o tamanho do município. Eu acho isso errado, porque por menor que seja o município, vai ter uma indústria, tem casas, tem o pessoal da colônia, né? Tem o comércio, né? Por isso que eu acho que ainda não deslanchou. Os nossos mandantes sempre pensaram assim: vamos botar um corpo de bombeiros nas cidades que possuem X número de habitantes. Eu acho isso errado. Acho isso errado. Porque, por menor que seja o município, lá tem casa, lá tem comércio, lá tem indústria. E, é claro, conforme o tamanho do município, a gente coloca o corpo de bombeiros que vai dar o primeiro ataque necessário para o tamanho daquele município. Nós temos que ter esta mentalidade. Temos que ter essa mentalidade. O sinistro não escolhe tamanho de cidade, né? Não, a questão também de uma pessoa... Nós já tivemos, que eu saiba agora, nos últimos anos, 2 pessoas que morreram em Antagorda por engasgo comendo churrasco. O Corpo de Bombeiros sabe chegar e atuar para dar uma resposta, para desengasgar esse vivente. Exatamente. Né? Então, são essas coisas que a gente vê a necessidade. E a atenção pessoal de Antagorda, a gente sabe que o Conexão Aberta, né, tem uma audiência fantástica. Nós precisamos de vocês. O dinheiro, ele não está embaixo da pedra. Nós precisamos, e infelizmente a gente só dá valor quando as chamas estão consumindo os nossos bens, quando as chamas estão levando um parente, quando um acidente está, por exemplo, com um carro e uma pessoa, um parente, um amigo, está lá no meio das ferragens, né? O nosso pontapé inicial é com o caminhão e com uma tesoura desencarceradora, que, graças a Deus, nós vamos receber isso desses 2 deputados, né? Então, mas nós precisamos do apoio da comunidade, que nos ajudem, que cheguem lá com o valor mensal, porque é melhor ajudar sem precisar, do que depois ver todo um capital, ver toda uma vida terminar nas chamas. Que é o principal, é o apoio da comunidade. Anderson, eu sei que você está com a agenda bastante corrida hoje, muitos compromissos em função aí da cheia lá do Rio Caí, né? Não sei se você teria alguma colocação a mais para nós. Bom, agradecer, Oneide, o convite para a participação, parabenizar mais uma vez aí os nossos colegas de Arvorezinho, por bom trabalho que já executam alguns bons anos, né, Pablo? Não recordo agora quantos anos tem a corporação, até peço desculpas, mas são 48 corporações, não consigo recordar de todas. E também nossos colegas de Antagorda estão iniciando agora essa jornada que nós consideramos de suma importância. Seu Círio foi muito feliz nas palavras utilizadas. Se possuir um bom corpo de bombeiros é a mesma coisa que nós possuirmos um bom seguro de vida e um bom seguro de veículo. Preferência não precisar utilizar, mas se precisar a gente tem que ter esse subsídio, sim. Até porque mencionávamos a questão do número de habitantes. Fora do Brasil não existe isso. Todos os municípios têm o mesmo direito, até porque todos nós pagamos os mesmos impostos. Quem está na capital não paga menos ou mais imposto que quem está no interior, então o nosso direito é o mesmo. E nós temos que pensar, sim, em constituir serviços de emergência em todos os municípios.
E vou usar um exemplo para vocês de vários que existem, Almirante Tamandaré do Sul, uma das menores cidades do Brasil, com 1.997 habitantes. Começou uma unidade faz cerca de 2 anos, já tem ambulância, tem caminhão, tem carro, tem todos os equipamentos, tem uma equipe focada em fazer a diferença. Então eu acredito que sim, todos os municípios merecem e precisam ter esse serviço de emergência. E o trabalho da Volunteer Sul, que inicialmente buscou essa consolidação de legislações que desse esse amparo para os municípios e para as unidades, agora está muito concentrado na questão da busca do recurso, porque o serviço sim é voluntário, mas se precisa recurso para adquirir equipamentos, adquirir uniformes, qualificar o voluntário, enfim, a máquina tem um custo e nós estamos trabalhando muito forte nisso para que nossos voluntários tenham a segurança de ter o equipamento, de ter um curso bom de qualificação, né, e não estarem se preocupando na busca desse recurso, pois já estão sendo voluntários. E a gente sabe que hoje, o Neide, Pablo, o seu Círio, o seu Rudimar, qual é o bem mais precioso que nós temos na atualidade? Não é o dinheiro, é o nosso tempo. Porque o que a gente menos tem na atualidade é tempo. Então, se esses voluntários se dedicam já ao tempo deles, entre estudo, família, trabalho, para fazer o bem, nada mais justo que os entes públicos façam um aporte financeiro para subsidiar, não salários. Porque dos nossos 1.300 voluntários que a gente tem atuando nas nossas unidades, nenhum deles buscam salários. Eles buscam melhores condições de prestar um atendimento digno à nossa comunidade, pois são nossos amigos, são nossos familiares, e aí vem um trabalho muito importante do bombeiro também, voluntário, que são bombeiros locais, são da cidade, conhecem as suas comunidades. Por isso a grande diferença muitas vezes também. E a gente sabe que quando a comunidade se une para fazer a diferença, ela faz. E o bombeiro voluntário, para a gente resumir, Neide, para encerrar minha fala, a grande diferença do bombeiro voluntário é justamente isso. O bombeiro voluntário é a comunidade treinada para salvar vidas. Então agradeço mais uma vez a participação, seguimos à disposição e temos certeza aí que quanto mais municípios possuírem seu serviço de emergência, mais vidas serão preservadas, mais patrimônios serão preservados. E para isso não existe preço que possa pagar. Muito obrigado a todos e peço desculpas mesmo por estar saindo um pouquinho mais cedo, mas a gente tem uma reunião de alinhamento, porque aqui, como se diz na área, né, Pablo e Círio, o bicho está pegando, então a gente vai dar continuidade no trabalho. Dado o recado, meu amigo Anderson José, a gente agradece mais uma vez então a sua participação aqui no programa e deseja para você e toda a equipe aí de São Sebastião do Caí um bom trabalho então. Conversamos com o Anderson José da Rosa, ele que é o presidente nacional e estadual dos bombeiros voluntários, participando conosco aqui do programa Conexão Aberta. Vamos a um rápido intervalo comercial, a gente retorna em seguidinha com o prosseguimento aqui do programa desta quarta-feira, 29 de julho de 2026. Já reparou como a vida é repleta de desafios? Na Cressol, chamamos de começos. Porque todo começo é um desafio. Mas quando temos alguém do nosso lado, o que parecia um dia difícil, vira o começo de uma grande parceria. E até um sonho de 30 anos atrás foi o começo de uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil. E se toda conquista tem um começo, todo começo tem Cressol.
Muito bem, internautas, esse é o programa Conexão Aberta desta quarta-feira, 29 de julho. Estamos aqui no estúdio do Eco Regional recebendo, na noite de hoje, então, os nossos convidados. O vereador Círio Cigano, ele que é o idealizador dos bombeiros voluntários de Antagorda. Também junto conosco, o Rudimar Canelo, que é o presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários de Antagorda. O Pablo Machado, subcomandante dos bombeiros voluntários aqui do município de Arvorezinha. O nosso programa conta com oferecimento da Serfox, há 62 anos entregando energia de qualidade. Nossa maior energia é você associado. Serfox. Dorigon Produtos de Limpeza possui uma linha diversificada na limpeza doméstica, industrial, automotiva e linha pesada. Há 25 anos, eficiência e qualidade na medida certa. Erva Mate Rei Verde, o sabor da tradição. Há 40 anos, caminhamos juntos, cultivando a tradição e o sabor. Cressol, tudo começa por você. A Fubra, filial de Arvorezinha, que agora conta também com farmácia veterinária e linha de rações da marca Supra. Eu disse a Fubra Arvorezinha. Jojo Equipamentos Agrícolas, venda de implementos agrícolas, máquinas certificadas, fabricação própria. Em linha Dr. Felizardo Júnior, em Antagorda, Jojo Equipamentos Agrícolas. Eco Regional, há 25 anos, a informação passa por aqui. Pablo, um dos diferenciais de vocês, com certeza, é a parceria que a comunidade tem com vocês. Recentemente teve a feijoada, teve no começo do ano também a questão da rifa, né? Começo desse ano, acho que foi a rifa, né? Lá para, enfim, angariar fundos, né? Para a manutenção do trabalho de vocês. E isso que nós falávamos em off agora, Ciro, é importante, né? O abraço da comunidade, a comunidade abraçando a causa, participando das atividades, né? São ideias que vêm para agregar ao trabalho de vocês, né? Quando a gente falava agora há pouco tempo na questão de fundos e de valores que a gente precisa, já quero mandar um abraço bem chinchado para o Pingo Baldi, que é o nosso amigo e camarada, e é um homem que faz uma feijoada fantástica em Antagorda, e ele já se colocou à disposição. Então quero destacar aqui que já temos, pessoal, um parceiro para a nossa primeira feijoada. Vamos ter que aproveitar ainda o friozinho que temos aí, vamos ter que falar agora com o presidente para logo nos primeiros dias a gente dar um jeito nesta questão, e o Pingo vai fazer uma feijoada lá para nós. E daí a gente vai seguindo os caminhos de quem já está dando certo. A Arvorezinha está dando certo, vai passando o know-how para a gente, vai passando o caminho, né? É uma feijoada, é um cachorro quente, é uma galinhada, claro. Tudo ajuda, porque a gente comentava em off aqui, uma roupa de combate. Gostaria até que o nosso comandante aqui de Arvorezinha falasse um pouquinho a respeito do valor de uma roupa de combate, que não é essa que ele está usando, essa roupa bacana aqui, é uma outra. Fala pra gente, por favor, Pablo. Exatamente. Falar um pouco da roupa de combate é um pouquinho mais complexo, porque ela é uma roupa mais robusta, né? Ela é um material anti-chama, retardante à chama, e o valor dela hoje, em média, ela tá 3.200, 5.000, depende do fornecedor. E daí tu tem que colocar mais a bota de aproximação de incêndio, que vai mais 1.000. Daí tu coloca mais um capacete, mais 1.200. Daí tu bota uma balaclava, mais uns 200 pila, mais ou menos. Daí tu coloca o EPR, que é o nosso equipamento de proteção respiratória. Esse, o mais barato, tá R$7.000. O mais barato. Se a gente for pegar os mais topo de linha, a gente tá falando de equipamento de R$23.000. Para equipar um bombeiro. Só. Mas daí eu pergunto, quanto custa uma casa? Uma vida. Uma vida. Uma indústria que o empresário gramou para juntar dinheiro, levantar quatro paredes, botar telhado, botar maquinário, funcionário, paga imposto e tudo. Quanto custa isso, né? Imagina só. É impagável. É impagável. Perto daquilo que a gente precisa, aquilo que a gente precisa para manter o bombeiro e o atendimento, é irrisório. É irrisório o valor que a gente emprega. Ou seja, a comunidade tem que ser a nossa parceira, poder público, enfim, como o Anderson falou, as esferas de poder têm que ser nossas parceiras, porque nós somos como um seguro. A gente tem que ser aquela coisa que tu não vai precisar usar, mas se precisar usar, tem que estar bem. Tem que estar em dia, tem que estar funcionando e tem que dar o suporte imediato. E tem que estar preparado, né? Exatamente. Por isso que o
peço e conclamo nossos queridos empresários de nossa cidade de Antagorda, pessoas com disponibilidade financeira que nos ajudem, que nos deem um suportezinho, não precisa ser 100%, mas que eles não dêem um suporte. Por isso que precisamos da ajuda da comunidade. É importante, né? Até porque aqui em Arvorezinha a gente sabe que esse abraço está acontecendo, né, Pablo? Exato. Esse abraço acontece há muitos anos, nós temos 18 anos de atividade aqui no município, mas se tornou mais evidente nos últimos, vou botar ali, 8 anos, 10 anos, que a gente teve um pouco mais de aparecimento nas mídias, porque aumentou o nosso número de voluntários, né, a partir de 2019. Nós fizemos uma feijoada aquele ano também, para arrecadar fundos, e foi aumentando a visibilidade. Então, nós temos uma parceria muito boa com a comunidade, queremos manter essa parceria, e isso traz uma coisa bem gratificante para mim, que é a gratidão. Que o bombeiro voluntário ele tem uma coisa enorme de gratidão consigo, porque tu vê a criança chegando perto de ti, querendo tirar uma foto. Isso é gratificante. Tu chegar num sinistro ali, a pessoa, ainda bem que você salvou minha casa. Tu não salvou a do vizinho, que estava em chamas, mas salvou a do lado, que é o principal. Quando tu não consegue combater o incêndio principal, mas tu consegue salvar outras pessoas ou ao entorno, consegue salvar uma vida num desastre climático, como ocorreu em 2024, tu conseguir levar um suprimento. Então, isso é gratificante. A gente tem muita gratidão pela comunidade que a gente está inserido. Já disse o Anderson, nós somos a comunidade treinada para salvar vidas. Eu gostaria, se me dá licença, de destacar aqui a parceria também dos meus colegas vereadores. Importante, né, Ciro? Com certeza. Eu quero dizer que quem levantou a lebre fui eu, mas eles estão lá ajudando a tirar para caçar essa lebre. Então, eu sempre digo, não é eu, é nós. E todos os vereadores de Antagorda, aquele abraço aos meus queridos colegas vereadores de Antagorda, estão nos ajudando e estão nos apoiando, né? O apoio é muito grande, né? Eu, das vezes que vou a Brasília, eu tenho dislexia e uma certa dificuldade de guardar endereços, pontos, gabinetes. E todas as vezes que eu vou a Brasília, e já estou com 59 anos também, né? Os colegas vão junto comigo, ou um ou dois, e me largam pifado nos gabinetes. Então, quero agradecer de coração aqui a força de todos os vereadores de Antagorda, que também estão imbuídos nesse trabalho. Eu levantei a lebre, mas eles estão ajudando a caçar elas, né? E nunca o eu, mas sim o nós. Porque se hoje eu estou à frente, é porque eles estão me ajudando. E se as coisas estão acontecendo, é que todos os vereadores, todos eles, ou chegam com a palavra, ou chegam com uma ideia, ou chegam, Círio, eu vou te levar em tal lugar, Círio, vamos em tal município para ver aquele corpo de bombeiros voluntários. Todos eles ajudam. Então, quero destacar aqui a parceria nossa dos vereadores de Antagorda. E não podemos deixar o nosso poder público maior, o executivo, né? Que precisamos muito da parceria deles também, com certeza na pessoa do prefeito. Precisamos da ajuda de vocês, muita ajuda de vocês. Como o legislativo, o executivo também se faz muito importante nessa caminhada, né? Agora, Pablo, em média, quantas ocorrências vocês têm, assim, ocorrências corriqueiras, por semana, por mês? Vocês têm um balanço aproximado? Nosso balanço, graças a Deus, tá baixo. Tá bem baixo, né? A gente não tá com muitos atendimentos, mas no período da safra de fumo, né, vamos exemplificar que é o período de maior atendimento, a gente chega a ter quase 10 atendimentos durante toda a safra. É uma estufa,
que deu algum problema na parte elétrica ali, ou um princípio de incêndio ali dentro da estufa, que ocasiona esse atendimento. Nossa maior demanda é essa. A segunda demanda que aparece na lista é os incêndios florestais, né, que inclusive no final de semana passado, no final de semana da festa do Colônia Motorista de Arvorezinha, nós tivemos 3 atendimentos na mesma hora. Nós tivemos um incêndio florestal numa comunidade lá no Adão Elias, nós tivemos uma na Torres Gonçalves e mais um princípio de incêndio residencial. Olha só. Nós dividimos a equipe em 3. Fomos 2 para Adão Elias, que com a ajuda da comunidade lá, dos moradores, proprietários, foi conseguido conter eles quando tiveram, e a gente fez o rescaldo final, né, a averiguação final. E na Torres Gonçalves, que foi um incêndio florestal de maior monta, mais complexo, mais demorado, que depois a guarnição que estava em Adão Elias se integrou, e um princípio de incêndio no bairro Cerâmica, onde foi solucionado rapidamente ali pela bombeira Marinês, né, que foi até o local lá e conseguiu resolver. Então a nossa equipe foi multitarefa aí nesse final de semana. Então foi uma coisa incrível, e essa é a necessidade do bombeiro voluntário na comunidade, né, porque tendo bombeiro local, o tempo de resposta reduz. Por exemplo, nós, Arvorezinha, a referência Soledade. Ia questionar exatamente isso agora, né? Nós aqui é Soledade e lá em Antagorda é Encantado, né? Isso. O tempo de resposta Encantado para Antagorda é 1 hora? 1 hora. Soledade, Arvorezinha, 1 hora. Então... Nós é por causa do Morro da Guabirova, né? Que vem com o caminhão carregado e tem toda aquela subida, é demorado. Então, tu tendo a resposta local, tu reduz isso para, vou dizer ali, durante a semana para 15 minutos, porque o tempo do pessoal sair de casa e ir até o plantão, né, até o local onde estava a viatura, tu reduz para 15 minutos. Agora a questão aqui de Arvorezinha, Pablo, falando dos acidentes de trânsito, vocês também atendem muito, né? Aqui a gente não atende tantos acidentes de trânsito, a gente atende quando tem encarceramento, isso, né, quando necessita do maquinário para fazer o corte da estrutura metálica, ou quando é um acidente bem mais grave e que a vítima vem a óbito, que tem que esperar a perícia, né? Que o SAMU atesta, mas ele não pode ficar no local, ele tem outras demandas. Então a gente vai até o local, faz a sinalização e aguarda, uma guarnição ali de 3 pessoas aguarda a chegada da perícia para fazer a remoção da vítima que está em óbito, né? Então essa é a situação que a gente atende aqui em Arvorezinha. A gente não atende acidentes de trânsito em específico rotineiramente, né? A questão que eu queria colocar agora é exatamente essa. Um acidente de moto, por exemplo, o motoqueiro caiu, se feriu, se machucou, esse é o SAMU que atende. Esse é o SAMU que atende, né? O SAMU faz esse atendimento inicial. Se, né, houver a necessidade, que agora que a nossa ambulância, a nossa viatura operacional está baixada para a reforma devido a um acidente que ocorreu na segunda-feira, um sinistro que ocorreu com ela está baixada. Se, porventura, necessitasse, nós estivéssemos com ela rodando, funcional, e precisasse, e o SAMU nos solicitasse pelo operacional, a gente faria o atendimento, né? Então, essa é uma diferença. Quando há uma instância superior solicitando e nós temos a disponibilidade, a gente faz. Tem essa parceria, né? Exato. Interessante que eu gostaria de colocar, e o Anderson abriu essa possibilidade, e com certeza o nosso comandante aqui de Arvorezinha, ele já sabe, mas, por exemplo, Antagorda, agora com os bombeiros voluntários, abre-se uma janela com grandes possibilidades de também ter o SAMU. Tendo o Corpo de Bombeiros Voluntários, a gente já está com o cartão de visita para logo em seguida também ter o SAMU em Antagorda. E eu pontuaria uma outra situação, Círio, talvez, tendo a corporação voluntária no município,
abre-se possibilidade até para uma indústria maior se instalar no município. Tem uma segurança a mais, né? Ah, com certeza, uma indústria maior, um comércio maior, a segurança também ao produtor, né? Exatamente. Ao produtor, a gente sabe que o pessoal planta fumo aí e é um risco sempre muito grande a questão de preparar o tabaco, né? A questão que tantas e tantas vezes a gente ouve, ó, pegou fogo no local lá do agricultor, está secando fumo lá no forno de fumo, né? A gente sabe, queimou tudo. E como disse o nosso comandante aqui, às vezes tem o galpão que seca o forno de fumo colado ao galpão, que lá no galpão tem um trator, tem um carro, tem uma motocicleta, tem uma carroça, tem um trator, tem um implemento agrícola, né? O forno de fumo já pegou fogo, mas não deixar pegar fogo o resto. Ou alguma fagulha ir para casa e pegar fogo na casa, né? Às vezes, o forno de fumo está ao lado de uma sala de ordenha. Ali tem animal. De repente, tu perder 8, 10 vacas nesse incêndio. Então, a importância disso. Quero alertar, mais uma vez, o antagordense, no momento que a gente estiver com o caminhão, estiver com a sede que já está sendo vista também para o Corpo de Bombeiros Voluntários, tem obrigação em ajudar. Porque amanhã ou depois, eles, que nunca precise, mas podem estar sendo, né, atendidos por esses bombeiros. Agora são 8h mais 32. Este é o Eco Regional com o programa Conexão Aberta desta quarta-feira, hoje dia 29 de julho de 2026. Eu quero agradecer aqui a presença, então, do vereador Círio Cigano, lá de Antagorda, ele que é o idealizador dos bombeiros voluntários, então, naquele município, né, que vem trabalhando, vem batalhando, buscando aí recursos, buscando pessoal, enfim, buscando apoio para que Antagorda também tenha esse projeto, que é os bombeiros voluntários naquele município. Círio, te agradeço a presença aqui no nosso estúdio e o espaço está contigo. Tá certo. Quero agradecer o pessoal do Eco Regional e deste programa, agradecer o pessoal de casa, os nossos queridos internautas e aos nossos parceiraços, né? O nosso comandante aqui, que está nos ensinando, nós estamos engatinhando e com certeza o Corpo de Bombeiros Voluntários aqui de Arvorezinha será muito importante. Agradecer ao Anderson e dizer mais uma vez o porquê disso. Porque eu entrei na vida política. E acredito que quando você entra na vida política, você tem que deixar sua marca, né? De o porquê você está ali. O porquê que você está recebendo, por exemplo, um valor X para trabalhar pelo município, né? E graças a Deus eu estou muito contente e estou tendo muita sorte nesse sentido, porque o poder público, por parte do prefeito Chico Frigueto e a administração, estão me ajudando muito. Por exemplo, o asfalto do Borgheto, projeto meu, né? Que eu cheguei no prefeito Chico, disse, Chico, nós temos que colocar um asfalto no Borgheto, é necessário, o bairro está crescendo, enfim, precisamos disso. Está lá o asfalto do Borgheto. O calçamento da rua que sobe para o Jardim das Oliveiras. Tivemos 2 óbitos naquela estrada. Agora está lá a calçada, a rua do Jardim das Oliveiras, com calçamento lindo, perfeito, valorizando mais a moradia, valorizando mais as pessoas que ali moram, que agora tem uma rua decente, mas decente nos 2 sentidos, né? Decente que podem descer por ali e que ficou gabarito. Outra marca, né? A cobertura da praça Genuíno Dalé. Cheguei no prefeito com o projeto, prefeito, tal município fez, prefeito, por favor, ajuda, vamos atrás de recurso. E a gente se uniu, fomos atrás de recurso, pedimos para o Estado e está lá a cobertura da praça Genuíno Dalé, projeto também desse vereador. E nós não vamos parar por aí. Nós vamos continuar. Enquanto político de Antagorda, né, a gente está aí trabalhando. Quero dizer para o pessoal que eu não sou muito de ir a eventos, né? O pessoal quase não vê o Círio Cigano numa festa do interior. Ah, mas o vereador não vem aqui na festa, né? É muita correria com família.
2 empresas, mais a vereança, né? Mas eu quero dizer que o papel do vereador não é ir em festa no interior, e sim resolver as demandas do município quando necessário. E quando dá uma folguinha, a gente vai na festa do interior. Mas, principalmente, né, trazer a melhoria pro município. Muito obrigado ao pessoal do Eco Regional, o pessoal desta bancada e ao Poder Público de Antagorda, que nos possibilita realizar. A correria é muito grande. Para se ter uma ideia, a gente está aqui hoje nessa entrevista como vereador, 6h30 da manhã estou saindo para Porto Alegre. Estou saindo para Porto Alegre junto com o prefeito para resolver a questão das licenças ambientais que estão travadas momentaneamente pelo governo do Estado. Amanhã vamos no governo do Estado. Por que as licenças ambientais estão travadas? Parece que travou todo o Estado. E eles estão liberando assim pontualmente, tal cidade, tal município. Quer dizer, 6 horas da manhã a gente já está na estrada de novo. Estamos desmistificando e terminando com aquela mentalidade que tem de bate-papo nas esquinas, nas bodegas, em que o político não faz nada, que o vereador vai só receber. Comigo, não violão. A gente está aí e está trabalhando e fazendo valer os 195 votos que recebi na outra eleição. Na primeira eleição, recebi 175 votos. Tá? Fui o primeiro vereador cassado de Antagorda de um partido. E mesmo assim, na segunda eleição, 199 votos. De 175 para 199, quando eu achei que eu fosse cair, porque fui expulso de um partido por não rezar uma cartilha de quem sequer se candidata, que querem mandar no partido. Mas aumentou. Foi para 199 votos. Sou o vereador menos votado nas 2 eleições. Mas a questão é entrar. Porque no momento que tu é vereador, quem fez 400, 500, 300 votos, tem o mesmo peso do voto que eu, com 199. Muito obrigado a todos e boa noite. Da mesma forma, quero agradecer o Rudimar Canelo, que é o presidente, então, da Associação dos Bombeiros Voluntários de Antagorda, seu Rudimar. Agradecer sinceramente o espaço concedido pelo Eco Regional, contar com vocês como parceiro, que vocês sempre foram, com certeza. Agradecer o nosso comandante Pablo, o nosso sempre presidente, e pedir, mais uma vez, que a comunidade nos apoie, que a comunidade nos auxilie. E obrigado pelo espaço. Obrigado, seu Rudimar. Também o Pablo Machado, subcomandante dos Bombeiros Voluntários aqui da Arvorezinha, Pablo. Muito obrigado pelo espaço. É um prazer explanar essas informações para a comunidade, que nem sempre as pessoas sabem ou elas têm a curiosidade e não perguntam. Então, é um prazer explanar essa questão. E parabéns ao presidente ali de Antagorda, ao Círio também, por essa iniciativa nobre que é o bombeiro voluntário. Parabéns, é uma coisa que vai dar gratificação para vocês. Aparenta ser um bicho de 7 cabeças no começo, mas depois que vocês pegam o jeito, ele parece um simples, vamos dizer assim, jogo de cartas. Mas muito importante. A gente agradece também o Anderson Josiel da Rosa, que esteve conosco no começo do programa, participando de forma online, diretamente lá de São Sebastião do Caí. Ele que é o presidente nacional e estadual dos Bombeiros Voluntários, então esteve conosco também. A gente agradece mais uma vez vocês 4 pela parceria. Agradecemos também às empresas parceiras da gente, a Serfox, a Durigon, a Erva Mate Rei Verde, a Cressol, a Fubra de Arvorezinha e Joe de Equipamentos Agrícolas. E é claro, você internauta que esteve conosco acompanhando desde o início. Teremos muitos assuntos, a pauta é muito extensa, né? Infelizmente o tempo aí joga contra nós, né? O assunto é bastante bacana, né? Tem bastante assuntos aí, como o Pablo colocou, muitas curiosidades por parte da comunidade, da sociedade a respeito dos bombeiros, né? Bombeiros voluntários, mas infelizmente o tempo aí joga contra nós. A gente agradece mais uma vez a todos que estiveram conosco
E mais informações aí na edição impressa 1247, que circula nesta sexta-feira, dia 31, em toda a região. Um resumo aqui desta entrevista. A todos, então, uma excelente noite e vocês aí, a gente agradece mais uma vez a parceria de vocês conosco. Muito obrigado. Já reparou como a vida é repleta de desafios? Na Cressol, chamamos de começos. Porque todo começo é um desafio. Mas quando temos alguém do nosso lado, o que parecia um dia difícil virou começo de uma grande parceria. E até um sonho de 30 anos atrás foi o começo de uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil. E se toda conquista tem um começo,